Bom, finalmente maio acabou, mas pode ser que você descobriu recentemente, ou até mesmo nessa semana, que você tinha ali uma obrigação de declarar o seu imposto de renda de saída definitiva, tinha que fazer a sua saída definitiva até o último dia útil, né, de maio, que seria 29/5. E aí você tá em pânico, tá em desespero, porque você não sabe se você perdeu esse prazo, se você deveria ter usado esse prazo, como é que eu faço para regularizar? E aí agora, Rodrigo, faço o quê? Faço uma declaração de imposto de renda comum, faço uma declaração de imposto de renda de saída, retroajo 5 anos, retroajo 6 anos. Qual que é o caminho mais adequado para resolver este balaio de gato? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos tentar ser breve para a gente poder falar especificamente sobre isso. Bom, satisfação, sou o Rodrigo, sou advogado aqui no Brasil, trabalho com planejamento patrimonial internacional. A ideia aqui é a gente elencar exatamente a perda deste prazo, né? Tentar trazer aqui alguns exemplos práticos de como é que a gente pode regularizar essa situação e se esse prazo ele era aplicável a você ou não. E talvez você já me acompanhe há algum tempo e você já tenha visto outros vídeos meus. Nós temos aí uma aula de mais de 47 minutos destrinchando a questão da saída fiscal. E o vídeo, esse vídeo especificamente, ele vai ser mais é, específico sobre a questão da perda do prazo, né? E o que a gente tem que fazer, qual que é o caminho adequado para a gente regularizar. Antes de mais nada, a gente precisa voltar um pouco para entender a quem este prazo era aplicável, né? Então, antes de mais nada, né? Quem é o não residente? O não residente é aquele que, em caráter definitivo ou caráter temporário, contado 12 meses mais um dia, adquire a condição de não residente no exterior. Então, quem que é essa pessoa? Né? Essa pessoa é aquela que, putz, viajei de forma definitiva para o exterior e não tenho intenção de retornar. Que dia que é o dia da saída? É o dia que aquela pessoa saiu. Viajei para trabalhar, viajei para estudar e acabei ficando mais de 12 meses. 12 meses mais um dia, essa pessoa se torna não residente. Ok. Então, aqui, nós temos aqui a definição do não residente. Aquele que sai em caráter permanente ou aquele que em caráter temporário adquire mais de 12 meses e um dia residente no exterior, né? Pronto, beleza. E agora que a gente define a quem esse prazo ele é aplicável ou não. Então, o prazo de 29 de maio de 2026 é aplicável àqueles que adquiriram a condição de não residente no ano calendário 2025. Então, se você saiu em 2026 para o exterior, isso quer dizer que a declaração de imposto de renda de saída definitiva ela só será feita em 2027 referente a 26. Então, esse prazo de 29 de maio de 2026, ele é aplicável para aqueles que adquiriram a condição de não residente no ano calendário de 2025. Então, se você saiu em caráter permanente em 2025, o prazo que você tinha para declarar o imposto de renda de saída definitiva era agora 29 de maio. Né? Se você saiu em 2024, foi a passeio e acabou ficando 2024, 12 meses mais um dia, 2025, data da caracterização da condição de não residente. Então, você adquiriu a condição de não residente em 2025 e, portanto, o prazo de declaração era o prazo de 29 de maio de 2026. Ok? Pronto, Rodrigo. Eu saí em 2025, ou adquiri a condição de não residente em 2025 e não realizei a declaração de imposto de renda de saída definitiva. Tá? Qual que é o impacto disso? Então, o impacto disso é, nós temos aqui uma limitação, né, uma multa de no mínimo R$ 165 pela entrega da declaração de imposto de renda de saída definitiva em atraso, limitado a 20% do imposto devido. Então, vamos botar aqui que você foi para o exterior em 2025 e você tinha lá um imposto a pagar de R$ 2.000 de imposto a pagar na declaração de imposto de renda. Tá? Então, só vai ficar fácil, R$ 2.000. Então, você vai pagar 20% de multa. Então, vai ficar aí R$ 2.400 mais ou menos de imposto a pagar em atraso, já que você perdeu o prazo de 29 de maio de 2026. Tá? Esse aqui seria
o quanto você pagaria pelo atraso nesse exemplo especificamente. Agora, se você adquiriu a condição de não residente ou foi para o exterior em 2025 e não tinha rendimentos tributáveis no Brasil, não tinha renda no Brasil, não tinha nada, muito provavelmente a sua penalidade ela será a penalidade mínima, que é a penalidade de somente ter feito a entrega da declaração de imposto de renda em atraso. E aí seria os R$ 165. Lembrando que caso haja imposto a pagar, tem uma correção ainda de Selic mais ou menos. Então, entenda o seguinte, Rodrigo, a quem o prazo de 29 de maio de 2026 era aplicável? Ele era aplicável àqueles que saíram ou adquiriram a condição de não residente em 2025. Rodrigo, e se eu sair em 2024 em caráter permanente? Já perdeu o prazo ano passado. Rodrigo, se eu sair em 2018? Já perdeu o prazo em 2019. Rodrigo, e se eu sair em 1993? Já perdeu o prazo lá em 94. Então, assim, aqueles que saíram a mais de 2025, aqueles que saíram de 2025 em diante, 24, 23, 22, 21, né, essa pessoa ela já perdeu o prazo de declaração de imposto de renda, o que não quer dizer que essa pessoa não possa regularizar. Muito pelo contrário, grande parte dos atendimentos que eu faço, aquelas pessoas que simplesmente saíram para o exterior e não continuaram declarando imposto de renda e etc., e não complicaram muito a vida, na grande maioria dos casos, o processo de regularização, o processo de ajustes ali da regularidade fiscal dessa pessoa é muito simples de ser executado, grande parte das vezes, né? Se você não fez muita cagada. Mas pode ser que tenha feito, aí fica difícil. O pai não faz milagre. Mas, voltando, se você saiu em 2025, o prazo era 29 de maio de 2026. Você perdeu esse prazo, não se acanhe. Tome a decisão de buscar orientação. Aqui nós temos um vídeo aqui de mais de 47 minutos ali, destrinchando a saída fiscal, para que você possa, inclusive, até mesmo fazer sozinho. Para você entender quais são os impactos mais no detalhe da saída fiscal na sua vida. Então, é importante que, né, você entendeu que há uma necessidade de regularização da sua saída fiscal, que você busque essa regularização e não faça como a maioria das pessoas tem feito, que é deixando para lá, e é nessa brincadeira se passaram 20 anos e você esqueceu desta merda. Então precisa buscar uma regularidade fiscal para evitar que haja uma discussão aqui de Receita Federal acerca da dupla tributação, né? A bitributação sobre os seus rendimentos no exterior, até porque não tem nenhum otário aqui que quer ficar pagando imposto duas vezes. Ainda mais em se falando de Brasil, né? Então, eu quero crer que você não quer pagar imposto duas vezes. Então, a necessidade da regularidade fiscal, né? De fazer a sua saída fiscal para que evite esse problema de a Receita querer tributar o seu rendimento do exterior é estupidamente necessário, tá? Então, você não fez a declaração 29 de maio de 2025, 26, referente a 25, está em tempo, vai atrás, busca para resolver. Agora, se você saiu em 2026, perceba que agora você precisa fazer a comunicação. Você precisa comunicar à Receita Federal que você está saindo do Brasil. Então, a comunicação você tem um prazo até fevereiro do ano subsequente. Então, se você saiu em 2026, você tem até fevereiro de 27 para dizer que saiu em 26. Então, se você saiu em 26, você precisa fazer a comunicação da sua saída definitiva. E ano que vem, quando abrir o prazo de declaração de imposto de renda, você vai converter essa sua comunicação em uma declaração de imposto de renda de saída definitiva. Tá? Então, o procedimento ele é esse. Rodrigo, eu já saí em uma porrada de anos atrás. Você perdeu o prazo da comunicação e perdeu o prazo da declaração, muito provavelmente. O que não quer dizer que você não tenha que correr atrás de regularizar a sua questão fiscal. Então, o vídeo de hoje é um vídeo bem curto, mais um sentido de conscientização. Perdeu o prazo de 29 de maio de 2025, não tem problema, corre atrás. Na grande maioria dos casos, é no máximo um imposto de R$ 165 ali, que seria ali, a pessoa não tem nenhum rendimento tributável no Brasil, só esqueceu de fazer a saída, está em tempo de regularizar ainda, seria R$ 165. A não ser que você tenha tido rendimentos tributáveis no Brasil e que você teria que declarar imposto de renda de qualquer maneira, né? E acabou não declarando imposto de renda e aí vai pagar os 20% de multa sobre os rendimentos, né, e impostos a serem pagos referente aos rendimentos que deveriam ser recolhidos no Brasil. Tá? Então,
Não se acanhe, relaxa, dá para resolver. Grande parte dos casos que a gente atende, a pessoa chega extremamente desesperada, mas na grande maioria dos casos, o caso não é tão complexo de ser resolvido como se joga nas redes sociais. A gente tenta fazer esse trabalho de conscientização aqui. Inclusive, tem lá, eu já falei, tem a aula de 47 minutos que é densa e completa para você entender a questão da saída fiscal. Mas se acalme, você saiu em 2025, perdeu o prazo de 2026, não tem problema, dá para regularizar. Busque regularizar a sua saída fiscal o quanto antes, para evitar que uma discussão sobre tributação dos rendimentos do exterior acabe lhe afetando. Trouxe a sua saída, você saiu anos atrás, avalie com mais calma para que você possa identificar o que afeta ou não afeta a sua situação. Assista a nossa aula completa para você ter noção realmente do que isso pode afetar a sua vida. E claro, se quiser procurar a gente para poder conversar, a gente está super à disposição, mas nosso trabalho aqui, principalmente nas redes sociais, é divulgar as informações o mais completas possíveis, e aqueles casos que forem mais complexos e que as pessoas quiserem realmente um auxílio da nossa empresa, do meu escritório, a gente vai estar à disposição, obviamente, mas eu não estou aqui para vender. E nessa brincadeira eu acabo vendendo, viu, menino? Ô, gratidão. Mas, gente, é isso. Obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever, se curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, mas perdeu o prazo. Relaxa, fica tranquilo, dá para resolver. É só regularizar agora o imposto, declaração de imposto de renda de saída definitiva, mas muito cuidado. Não é porque você perdeu os demais prazos e você saiu em um outro ano calendário que você vai fazer a declaração de imposto de renda agora. Pode ser que o mais adequado para você, para evitar um risco exagerado de tributação sobre renda do exterior, seja retroagir. E nem sempre retroagir é possível, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.